Salmos 141, versículo 5, diz assim: Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não quebrará a cabeça, pois a minha oração também continuará nas suas próprias calamidades. Hoje nós vamos meditar e estudar mais, continuar estudando aquilo que a gente já veio estudando na terça passada, que é sobre a questão da exaltação do ego, né, como a palavra chama de bajulação, e acho que tem um outro termo que ela usa aqui, lisonja, né, também. E que como isso em nenhum ponto da palavra a gente vê de Gênesis Apocalipse, eu não encontrei, se houver, eu até peço que gentilmente me mostre, porque a gente não sabe tudo, mas eu não consigo lembrar, e pesquisando eu não achei nenhum ponto que desse uma conotação positiva de lisonja e bajulação. A palavra mais usada é sempre lisonja, mas bajulação é usada algumas menos vezes, mas também é usada algumas vezes na Bíblia. E a gente não vê nem com palavras e nem com atitudes também com relação a Jesus. Palavras que Jesus usou de lisonja é diferente de acudir as pessoas, de curar, é diferente. Claro que próprio Jesus disse que palavras ferem, que palavras podem matar. Aquele que chamar o seu irmão de tolo está matando com isso. Então, o fato da gente não lisonjear ou não, conforme queiram, não nos abre a possibilidade da gente botar as pessoas abaixo, como a palavra diz, né? Chamar alguém de tolo é matar. Então, isso não é aceito. Mas a gente precisa, pelo Espírito, encontrar o caminho de como nos colocar, como que a gente deve clamar ao Senhor para que Ele nos mostre como nos portar uns com os outros. Porque se por um lado não é para lisonjear, também não é para chamar de tolo. Então, e ao mesmo tempo devemos expressar o nosso amor e ter atitudes, muito mais até do que palavras que falem, mas atitudes que demonstrem amor. Então, esse caminho é um caminho de porta estreita. A gente precisa orar para encontrar esse caminho. Não é algo simples, né? Porque eu vejo pessoas, pelo menos no meu ver pessoal, parece que tem pessoas que são aqueles que, né, com patas de elefante, e aí não dizem, mas é assim mesmo, eu sou assim. E por outro lado, tem aquelas pessoas que são cheias de floreios, né, que é tudo muito cor-de-rosa e açucarado no seu linguajar. E eu não consigo ver nenhum nem outro nas atitudes do nosso Senhor. Se a gente olhar, Jesus não é nenhum nem outro, ele não é cheio de rodeios e cor-de-rosa e com linguagem açucarada, e ao mesmo tempo ele não é aquele que pisoteia, mas o que ele fala, como Paulo diz, muitas vezes leva para aquela tristeza que produz vida. Sim, eu creio que palavras que ele falou algumas vezes produziram tristeza. Se nós olhar para os evangelhos, palavras que ele falou produziram tristeza. Mas Paulo fala daquela tristeza que não é para a vida, mas tem a tristeza que é para a vida, que é a tristeza para o arrependimento. Então, me parece muito mais isso, porque estamos debaixo do pecado, o mundo é um mundo que jaz no pecado, e que se nós formos verdadeiros e falar, sair atitudes e palavras verdadeiras, vai mostrar, vai realçar aquilo que de fato é, que o mundo jaz no pecado e que há pecado nesse mundo. Então vamos para o próximo versículo, que é Provérbios 25, capítulo 25, versículo 12, que diz assim: Como pendentes de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. E quando fala da repreensão, não está se falando de chamar de tolo. Tolo não é uma repreensão, é uma ofensa. A repreensão que fala, eu penso
que o nosso melhor exemplo é Cristo em primeiro lugar e os atos, né? Aquilo que foi feito, as obras dos discípulos de Cristo. E a gente vê a repreensão estando presente na linguagem, muitas vezes, do próprio Cristo. Mas não é. A gente percebe pelo Espírito que é uma repreensão em amor, para produzir vida. E é disso que está falando, não é aquela repreensão daquela pessoa opressora, aquela repreensão opressora. É uma repreensão para libertação. Que tem aquela repreensão opressora, né? Da pessoa que quer dominar, que quer. Mas aqui não está se falando disso, está se falando de uma repreensão para a liberdade, para a libertação. E é disso que está se falando. E eu, lendo a palavra, só encontro isso. Eu não encontro lisonja como sendo uma arma espiritual para o bem, para as obras do Espírito Santo. Eu não vejo isso em nenhum lugar. Se houver, eu posso estar enganado, eu posso ter falhado e tem algum ponto que eu não estou conseguindo enxergar, mas eu peço gentilmente que me mostre. Por outro lado, que eu vejo a repreensão estando presente, mas não uma repreensão opressora e uma repreensão com falta de amor ou uma repreensão para oprimir, porque a opressão também traz ganho para aquele que oprime. Traz ganho. Então não é dessa repreensão que está se falando, está se falando da repreensão como uma atitude de amor. Uma repreensão, porque isso muitas pessoas não evitam, porque isso muitas vezes afasta pessoas. Não é o que o homem natural quer ouvir, repreensão. Quem é o homem natural que quer ouvir repreensão? Eu quase que ouso chamar de mentiroso, quem acha bonito, né? A gente sabe no final há um fruto positivo na repreensão quando ela vem com amor. Mas em primeira mão, ninguém quer. Né? Vamos para o próximo texto. O próximo texto, então, Provérbios 27, 5 e 6. Diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. E de novo a gente vê esse padrão se repetindo versículo a versículo na palavra, nas escrituras. Por isso que a gente tem essa certeza, esse entendimento, mas a sabedoria que a gente tem que ter, a gente precisa buscar sabedoria para saber usar isso dentro do espírito. Porque é muito fácil alguém se apropriar dessas palavras e, de novo, fazer aquilo que eu falei: repreensão para opressão. E isso não é do Senhor. A carne quer oprimir. A carne quer agir com repreensão com falta de amor, mas que seja repreensão com amor. Eu creio que é muito difícil discernir um do outro, não é? Mas a suma que a gente pode ver é que é essa questão do que sempre, né, a gente começou falando de lisonja, bajulação, procura colocar o homem no centro. E só que o centro não é o homem, o centro é Cristo. E isso vai um contra o outro. Por isso que isso não pode ser do Senhor, eu não consigo ver essa palavra, não há. E como eu disse, se eu ver em algum ponto que eu não vi, que se traga. Por outro lado, a opressão também é do maligno. Tanto um como o outro, ó, veja bem, tanto o elogio desmedido, né, a lisonja, não é do Senhor, como a opressão, o linguajar pesado, repressor com opressão, também não é do Senhor. Por isso que a porta é estreita, essa medida, esse equilíbrio, essa forma de nos colocar, é só pelo Espírito que a gente busca. O que a gente pode fazer aquilo são ler os textos. Mas depois cada um de nós cabe meditar nisso, em cima dessa palavra que hoje é dada aqui, e aí buscar, mediante oração, isso é algo pessoal. E ninguém pode fazer, eu não posso fazer por vocês e vocês por mim essa caminhada. O máximo que eu posso fazer aqui é a gente se aprofundar no estudo, mas caminhar, fazer essa caminhada de entender mais profundamente de como nos colocar, eu creio que isso é a palavra me mostra que isso é muito importante. A gente saber se colocar, saber
como se portar e que palavras usar, que atitudes ter, só pelo Espírito. O Espírito precisa nos guiar. Então, que por oração a gente possa estar buscando isso. Com oração, com jejum, buscar essa sintonia pelo Espírito. Amém? Vamos para o próximo versículo. Provérbios 28, 23, então, diz assim: o que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Mas aqui certamente não está falando daquela repreensão opressora, está falando de uma repreensão, uma tristeza para gerar alegria, de uma tristeza para arrependimento, para mudança de atitude. Mas, ao mesmo tempo, se é algo tão difícil do homem natural praticar, saber usar a repreensão com amor, é porque algo negativo vem nisso. Há um risco. Quem pratica isso, quem se vê nesse papel de com sabedoria repreender, corre um risco de não agradar as pessoas e das pessoas se voltarem contra ele. Qual é o nosso melhor exemplo? Jesus Cristo. As pessoas se voltaram contra Jesus porque ele repreendeu as más obras, as nossas más obras, né? Não só eu ia dizer isso dos judeus, mas dos judeus também, mas as nossas também. E isso não nos agrada. E esse é aí que nós chegamos no ponto. Isso que faz com que muitas pessoas evitem mostrar o erro ao outro. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa que conhece muito música, que estava ajudando outra a, a melhorar, a afinar, não me lembro o que era, se era na voz ou o que, eu creio que era na parte de voz, de canto. E aí o que aconteceu foi que a pessoa ela cantava muito bem, era uma pessoa bem assim, já com bastante caminhada na música e dom, só que ela mudou o estilo e naquele estilo ela estava desafinando e não estava se dando conta. E ele disse que era muito difícil ele pegar e dizer para ela que ela estava desafinando. Porque é uma pessoa que já tinha caminhada, já sabia bastante daquilo, era muito difícil ele dizer que ela estava desafinando. E aí, no final, não sei como é que terminou a história, né? Peguei pela metade também, mas o ponto é difícil as pessoas colocarem isso, porque quem está escutando a repreensão pode não entender que é para o bem dela e pode se voltar contra. E quem sabe nós já não fizemos isso. Vamos para mais um texto então. Então vamos para o próximo texto, em Jó, capítulo 32, versículos 21 e 22. Diz assim: que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com um homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. De novo a gente vê, repetidas vezes, e com isso vamos encerrar esse estudo, mas a gente vê de novo a questão da lisonja como sendo algo com uma conotação negativa e como fazendo acepção de pessoas, diferenciando pessoas com lisonjas. Isso a gente já viu, eu já vi muitas vezes acontecer, de diferenciar, fazer acepção de pessoas com palavras lisonjeiras, e isso a gente vê como uma coisa do homem. Tá? Então que a gente consiga discernir isso, orar e encontrar o caminho que o Senhor quer para que os nossos lábios sejam lábios que praticam a justiça segundo a vontade dele, não oprimindo ninguém, não usando de lisonjas também com ninguém, mas praticando o amor. E o amor não é tapa nas costas não, como muita gente confunde. Pode a gente, e o amor é dar abraço. Jesus abraçou as crianças. Isso eu vejo. O que eu vejo? Eu não vejo palavras de lisonja e nem palavras cor-de-rosa açucaradas em Jesus. Mas eu vejo Jesus abraçando as crianças. Eu vejo Jesus indo ao encontro de pessoas doentes, curando.
acudindo o necessitado, isso eu vejo. Buscando encaminhar, porque ele dizia assim: teus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Então, acudindo, curando, libertando do pecado, perdoando e aconselhando um bom conselho, que é vai e não peque mais. E então é isso, não é ser uma pessoa que fechada, não é nada disso. Eu não vejo isso Jesus ser assim. Mas o pecado está aí. Também Jesus não facilitou para o pecado. Então, esse equilíbrio, essa sabedoria, cabe a cada um de nós buscar em oração, em jejum e oração, para que a gente encontre o caminho certo e como o Senhor quer que a gente se coloque. E isso só pelo Espírito. E essa caminhada, daqui em diante, depois que a gente entendeu o que a palavra nos diz, aí a sabedoria de como praticar isso é individual. É. Mas com relação à palavra, o que eu vejo na palavra sobre esse assunto é isso que nós lemos.